Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, estamos falando da expansão marítima, certo? É uma priorização curricular, estamos revisando esse conteúdo, certo? Primeiro, vamos começar com a expansão marítima portuguesa e depois partir para a expansão marítima espanhola. Infelizmente, o programa deu uma travada e eu não consegui colocar o da Espanha aqui. Na semana passada, eu trouxe uma apostila explicando para vocês quais eram os fatores que impulsionaram essa expansão marítima, o desejo de encontrar novas terras, a busca por ouro e prata. Então, tudo está aqui resumido nesse mapa e eu vou revisar com vocês e explicar e ir avançando nesse conteúdo. Vou dar um zoom aqui, certo? Para que vocês vejam bem cada pedacinho do mapa. Espero que esteja bem visível aí. E vou começar circulando as partes que me interessam, certo? Então, aqui eu vou falar primeiro dos objetivos da expansão marítima. Primeiro objetivo, passo até um marca-texto aqui, muito claro. Especiarias. As especiarias eram produtos raros, exóticos, que não tinham na Europa. Por exemplo, cravo da Índia, canela, cacau. Eram produtos que você encontrava em outros continentes que não na Europa. Então, por isso que as viagens, a princípio, elas eram motivadas pelas especiarias e em que lugar esses navegadores, esses países iam buscar. Minha letra é horrível, viu, gente? Ainda mais digitando assim, escrevendo com o mouse. Eles iam buscar essas especiarias nas Índias. Então, eles saíam da Europa para chegar no Oriente para buscar essas especiarias, esses produtos que não tinha lá na Europa. Então, eles buscavam esses objetos, esses produtos que não tinham na Europa e tinham um valor muito alto naquela época. Você pensa, professora, cravo da Índia. Tá, para nós é irrelevante, mas para eles não. Para eles tinha valor. Outro motivo muito importante também era a expansão do cristianismo, ou seja, o cristianismo que era a religião oficial dessas monarquias europeias, tanto de Portugal quanto da Espanha, e eles precisavam expandir a fé cristã. É aí que entram conceitos de sociologia, que vocês também já devem ter estudado, a visão etnocêntrica em relação a outras culturas, de que, eu sou branco, eu sou superior, né? O eurocentrismo, a Europa como centro do mundo. Vocês viram na última apostila que até a expansão marítima, a Europa não era o centro, era a periferia do mundo. O Império Árabe tinha muito mais protagonismo do que a Europa. No entanto, a expansão marítima reverteu esse quadro em favor da Europa. Então, a expansão do cristianismo é justamente esse reflexo, né, de ir contra outras religiões que existiam, como, por exemplo, o islamismo no Império Árabe. Então, quando você lembra que os jesuítas chegaram aqui no Brasil, logo no começo da colonização, é isso. É esse o objetivo sendo colocado em prática. A expansão da fé cristã para lugares considerados repletos de selvagens, de pessoas que não eram cristãs. Então, precisava se converter essas pessoas através da catequese. A busca por metais preciosos, notadamente, vou tentar escrever mais, né, ouro e prata. Esse aqui era um dos princípios importantes do mercantilismo, que era a política econômica do absolutismo. Acúmulo de metais preciosos. Quanto mais ouro e prata você tem acumulado, mais rico você é. Essa era a lógica da época. Esse era o ideal metalista, certo? Então, isso era muito importante para eles naquele momento. E a busca também por novos mercados. Então, a expansão marítima ela foi decisiva para engrenar o capitalismo e transformar o capitalismo em um sistema hegemônico que é ainda hoje. Então, nós temos aí nessa fase o capitalismo comercial. Depois da Revolução Comercial, a gente chama de capitalismo mercantil também, porque está muito ligado ao mercantilismo, certo? Dentro desse contexto aí da expansão marítima, nós tivemos dois países que se destacaram. Nós tivemos Portugal
e Espanha. Se você pegar aqui o mapa, vou descer aqui, ó. Portugal e Espanha são países vizinhos, ó. Eles estão aqui na chamada Península Ibérica, na Europa. Portugal aqui pequenininho e a Espanha aqui maior do lado, tá vendo? Eles fazem parte do continente europeu. Aí, o que acontece? Deixa eu voltar para o mapa. Portugal foi o primeiro país a se aventurar nessa expansão marítima. Por isso que a gente fala que Portugal foi o pioneiro. Por quê? Porque Portugal foi o primeiro país. Pioneiro quer dizer o primeiro. Portugal foi o primeiro país a iniciar essa jornada das grandes navegações. Mas por que Portugal foi o primeiro? Porque a expansão marítima se tornou um projeto nacional. Esses países, essas monarquias estavam se consolidando nesse momento. Então, eles estavam enfrentando guerras, conflitos internos que poderiam atrapalhar essa organização, essa unificação do país. Isso, de fato, não aconteceu com Portugal, porque houve uma precoce centralização política, principalmente por causa da Revolução de Avis. A Revolução de Avis, ela foi a responsável pela centralização política, pela organização do reino português. Além disso, os portugueses tinham esse espírito aventureiro de querer encontrar novas terras, da novidade, sabe? Embora fosse uma coisa muito arriscada, você ir para o desconhecido, existia no imaginário desses homens um medo de monstros, de criaturas sobrenaturais. Por outro lado, se você conseguisse atingir os objetivos, você poderia sair rico, certo? Então, como eu tinha falado, a aliança da burguesia com a nobreza, com o apoio do rei, fez com que essas grandes navegações elas fossem possíveis. Então, você tem uma burguesia aí que está investindo, colocando capital, porque eles têm o capital, colocando dinheiro para a realização dessas viagens. Claro, isso não é despretensioso, não. Eles estavam interessados, óbvio, nos lucros que isso poderia dar. Aperfeiçoamentos náuticos, em que sentido? Lá em Portugal, a gente tinha uma escola, que era a escola de Sagres, era a escola de cartografia, uma das mais famosas do mundo. Então, lá você tem o desenvolvimento de mapas, que não eram mapas, eram portulanos, mapas mais antigos, e aí você tem o desenvolvimento desses mapas, que eu vou até ver se consigo aqui abrir para vocês verem. Eram mapas antigos, ó, que coloquei aqui no Google, mapas antigos que representavam esse mundo conhecido até então. Aqui, ó. Esses eram os mapas que eles usavam naquela época, e eram produzidos nessas escolas de cartografia. Portugal tinha já esse centro, né, do conhecimento, e isso foi muito importante. Além do mais, Portugal tinha uma posição geográfica favorável. O que quer dizer isso? Quer dizer que Portugal, como vocês podem ver aqui no mapa, Portugal já tinha uma saída para o mar, como aqui vocês podem ver. Essa saída para o mar era muito importante para Portugal, porque tem todo o Oceano Atlântico, ao contrário de outros países que estavam mais fechados no continente, né? Então, isso foi muito importante para eles naquele momento. Então, por esses motivos, por esses fatores, Portugal foi o primeiro país a se aventurar nas grandes navegações. Aí, voltando mais um pouco aqui para o mapa, nós temos 2 navegadores que se destacaram nesse período, né? Mas Portugal começou esse seu empreendimento com a conquista de Ceuta, lá no século XIV ainda, XV, tá? Mas aí Portugal vai avançando nas suas viagens nesse grande projeto nacional. Nós temos aqui, ó, em destaque, Bartolomeu Dias, que foi um homem de destaque naquele momento, porque ele conseguiu vencer o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas ficava aqui, pessoal. Aqui, ó, bem na pontinha, aqui, ó, nesse não é cruzamento, né, mas nesse contorno aqui da África. Então, ele precisava passar por aqui para conseguir chegar às Índias, né.
Então, quando ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, que era uma região de muita instabilidade meteorológica, tem tempestades, raio e tal, esse cabo transformou-se em Cabo da Boa Esperança. Eles deram outro nome para esse lugar. E tudo isso por causa do Bartolomeu Dias. Para você não esquecer, qual era o objetivo desse pessoal? Chegar onde? Aqui, na Índia. Então, eles saíam de Portugal, de azul aqui, faziam todo esse percurso para chegar à Índia. Mas, professora, como que eles faziam esse percurso? Tá aqui, ó. Estratégia portuguesa. O chamado périplo africano. Em que consistia o périplo africano? Vou voltar aqui para o mapa. Consistia em fazer o contorno do continente africano. Então, eles faziam isso aqui, gente, ó. Eles saíam contornando, parando em pontos do continente africano, óbvio, que eram vantajosos para eles, para conseguir marfim, escravos e tal, até chegar em Calicut, na Índia. Toda essa viagem levava meses, tá? Aí você pode perguntar, professora, não é mais fácil ir por esse caminho aqui, não? Aqui, pelo Mediterrâneo, seria mais fácil, se não tivesse um problema aqui. A dominação, a dominação dos venezianos, dos mercadores venezianos. Então, essa região do Mediterrâneo estava controlada por esse grupo, e aí os portugueses não poderiam passar por aqui para chegar até a Índia. Então, a estratégia para conquistar novas terras e chegar às Índias foi justamente o periplo africano, o contorno da África. E aí, quando eles paravam no continente africano, o que eles faziam? Eles instalavam feitorias no litoral. Por exemplo, eles chegavam em Angola, que era um lugar muito, vamos dizer assim, um lugar muito procurado. Aqui na costa da Guiné, do Marfim, então eles chegavam nesses lugares, e na África, nessa época, tinham grandes impérios, eles capturavam esses escravos, melhor, eles levavam esses escravos, porque os africanos, gente, eles mesmos apresavam os escravos, os próprios africanos. Então, a escravidão, ela não foi criada pelo português, não. Ela já existia dentro da África, dentro desses impérios. O que o português fez foi dar um caráter mercantil, um caráter internacional a essa atividade, de pegar esse pessoal e levar para outras terras, outros continentes. Então, eles faziam o quê? O périplo africano, certo? E aí, para finalizar essa parte, Vasco da Gama foi o primeiro navegador a chegar às Índias em 1498. Então, depois de muita tentativa, certo? Muito está errado, enfim, eles conseguiram chegar às Índias, ao objetivo, nesse momento aqui. Aí, vem a Espanha, gente. Aqui, ó. Esse é outro mapa que eu fiz para vocês. O que acontece com a Espanha? A Espanha decidiu também ingressar nessa empresa de expansão marítima, né? E aí tem um personagem que é muito importante nisso tudo, que é o Cristóvão Colombo. A estratégia dele era diferente. Só um detalhe, o Colombo, ele era genovês, ele era italiano, mas nem Portugal, nem a Itália, seu país natal, entenderam esse projeto do Colombo, nem aceitaram. Achavam que ele era louco, tá? Por quê? Colombo acreditava na esfericidade da Terra. Nessa época, a ideia que se tinha em vigência e era disseminada pela igreja era de que a Terra era plana. Ou seja, como esse caderno aqui, se você navegasse até um certo ponto, você cairia. Ninguém sabia que a Terra era esférica. Ou melhor, não se acreditava naquela época. Aí o Colombo chegou e disse, não, a Terra é uma esfera. Nós podemos fazer a circunnavegação nela. Quem aceitou essa ideia louca do Colombo? A Espanha. Os reis de Aragão e
Castela, Isabel e Fernando, que tinham acabado de se casar. A Espanha tinha acabado de se unificar, tinha acabado de vencer os mouros na Guerra de Reconquista, e o país se unificou por causa desse casamento. E aí aceitaram o projeto do Cristóvão Colombo. Qual era a ideia do Colombo? Por aqui não dá. Portugal já tem a sua estratégia. Qual foi a solução pensada pelo Colombo, visto que a Terra era uma esfera? Fazer isso aqui, gente, ó. Navegar em direção contrária, em sentido oposto. Então, o Colombo acreditava que fazendo isso, ele ia chegar às Índias. Só que, no entanto, ele chegou nessa faixa de terra aqui, que eu circulei para vocês, só que ele pensou ter chegado aonde? Ele pensou ter chegado nas Índias, mas não. Ele descobriu um novo continente. Só isso. A América. Então, essa foi a estratégia do Cristóvão Colombo, da Espanha, para chegar onde eles queriam, na Índia, mas chegaram no novo continente, descobriram a América em 1492. Não, está horrível. Mas dá para entender. Vou até apagar. Certo? Então, gente, a princípio, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E esse outro mapa aqui que diz respeito à Espanha.